É isso? Eles estão, neste momento, não falando com jornalistas ainda, mas assinando uma série de medidas conjuntas entre Brasil e França. Mais uma fotografia dos dois líderes juntos e daqui a pouco a expectativa, então, da fala do presidente da República. Ele vai responder a um questionamento da imprensa brasileira ou da imprensa francesa. Cada jornalista de cada país, um só apenas escolhido de cada país, fará perguntas aos líderes. Lembrando para vocês que o presidente Macron encerra suas atividades no Brasil hoje com uma visita ainda ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Macron, gente, já está aqui há alguns dias, alguns anúncios já foram feitos. Ontem mesmo, ele esteve na Fiesp, falando sobre vários assuntos ali aos empresários, com críticas contundentes ao acordo esperado pelo presidente Lula e ponto de inflexão entre os dois, que é Mercosul. União Europeia diz que o acordo é péssimo e propõe fazer um novo acordo. Lembrando que o presidente da França, né, além desse encontro na Fiesp, também esteve, Larissa, num jantar super secreto, num hotel de luxo ontem em São Paulo. Anteriormente, teve a agenda extensa também para falar de meio ambiente e outros assuntos. Lari. Exatamente, passou ali por Belém, né? Chegou no Brasil exatamente nessa agenda mais voltada para a questão climática. A gente lembra que o próprio Lula saiu aqui de Brasília para recebê-lo ali em Belém, onde será realizada a próxima COP também. E aí a gente foi percebendo durante essa visita mudanças nos temas importantes que seriam discutidos. Passa inicialmente ali por Belém para discutir a questão ambiental, a Amazônia também. Depois, no segundo momento, vai a São Paulo, como você pontuou, nessa agenda mais econômica, mas a agenda política e mais esperada era justamente esse encontro que a gente está vendo agora, onde poderia se tratar de assuntos envolvendo, inclusive, o acordo Mercosul-União Europeia. E aí sinaliza terminando, de fato, essa agenda aqui em Brasília. Por fim, depois desse encontro com Lula, ele deve almoçar ali no Itamaraty e ainda visitar o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ali no Congresso. Pacheco abriu a agenda para essa visita. Mas foi uma agenda extensa ao se considerar uma visita de um comandante de outro país, e há expectativa de anúncios de alguns projetos bilaterais envolvendo os dois países. Mas a gente sabe que essa questão, de fato, do Mercosul não deve avançar nem nesses encontros aqui no Brasil, nem num curto período de tempo, né, Tainá? É isso, Larissa. A gente fez a análise aqui na abertura do nosso jornal com o Américo Martins, que traz a percepção do exterior e dá um tom muito positivo para a maneira como Lula tem conseguido restabelecer relações, a exemplo da França, com países que andavam distanciados. Então, nesse momento, a fotografia é muito mais importante, não é, Larissa, do que, de fato, claro, vários acordos tendem a ser fechados. Teve reunião com Forças Armadas também. Da Legião de eu estou ouvindo para ver se ele vai falar, gente. Acordos foram firmados, né, uma relevância de cooperação entre os dois países, mas a fotografia também é muito importante, porque passa exatamente a imagem que o Lula busca, né, desse líder internacional, o protagonismo que ele tem buscado desde que assumiu o governo pela terceira vez. Larissa. Exatamente, é uma reaproximação buscada há algum tempo, né? A gente sabe que era uma relação antiga entre os dois, mas que ficou um pouco ali, né, abalada, e que tentou-se realmente, com essa agenda no Brasil, mostrar que avançou, que qualquer tipo de problema ficou para trás e que agora os dois países estão envolvidos muito mais do que na questão econômica, mas há um entendimento e um acordo na questão ambiental. Importante a gente destacar também que essa última agenda do Macron aqui, encerrando, como eu disse, ela tem esse foco mais político, e há muita expectativa por essa reunião bilateral, né? A gente, claro, está vendo agora eles assinando, Lula deve começar a falar em breve, a gente tem essa confirmação. A gente ouve o Lula, daqui a pouco a gente continua. Eu quero começar com um pedido de desculpas a vocês pelo nosso descumprimento dos horários que nós tínhamos aqui.
Eu ainda estou vendo vocês sorridentes, mas eu penso que o pessoal que está esperando a gente para almoçar já deve ter esquentado a comida umas 4 vezes. E, portanto, nós vamos ser um pouco rápido nessa conferência. Nós vamos responder apenas uma pergunta de cada jornalista. Depois vocês passam o resto do ano perguntando para nós. Eu queria dizer para vocês de que eu tenho uma gratidão muito especial pelo presidente Macron, porque não o conhecia, não era presidente da República Brasileira. Quando tomei a decisão de fazer uma viagem para a Europa, o presidente Macron me recebeu na sala dele como se eu fosse alguma coisa importante. Eu ainda não era nem candidato a presidente da República. E depois dele, o Olavo Scholz me recebeu, depois dele o Pedro Chance. E isso marcou muito a minha vida e o respeito crescente que eu tenho pela França só aumentou a partir do gesto do presidente Macron. É motivo de grande alegria retribuir a hospitalidade que eu e minha comitiva fomos recebidos em Paris quando participei da cúpula para um novo Pacto Financeiro Global em junho passado. Ao longo dos últimos 3 dias, realizamos uma extensa agenda que incluiu passagem por Belém, sede da COP30, Itaguaí, onde temos o ProSub, e agora Brasília, para uma visita de Estado. Essa verdadeira maratona dá a dimensão da amplitude dos laços de cooperação e amizade entre Brasil e França. Dentre as potências tradicionais, nenhuma é mais próxima do Brasil do que a França. Dentre as potências emergentes, você me dirá se alguma é mais próxima da França do que o Brasil. No atual contexto de grande complexidade do cenário internacional, o diálogo entre nossos países representa uma ponte entre o Sul global e o mundo desenvolvido em favor da superação de desigualdades estruturais e de um planeta mais sustentável. O Brasil e a França estão decididos a trabalhar juntos para promover, pelo debate democrático, uma visão compartilhada do mundo. Uma visão fundamentada na prioridade da produção sobre a finança improdutiva, da solidariedade sobre o egoísmo, da democracia sobre o totalitarismo e da sustentabilidade sobre a exploração predatória. O presidente Macron pôde constatar pessoalmente que o nosso compromisso com o meio ambiente não é retórico. No último ano, reduzimos o desmatamento ilegal na Amazônia em 50% e temos o compromisso de zerá-lo até 2030. Como símbolo da renovação dessa parceria, adotamos hoje um novo pacto, um novo plano de ação que estende nossa colaboração para novos campos. Áreas como o financiamento da transição ecológica e energética, bioeconomia, agricultura, administração pública, temas digitais, inteligência artificial e direitos humanos e igualdade de gênero passarão a ocupar a nossa agenda bilateral. Essa gama de assuntos se reflete nos mais de 20 acordos que celebramos hoje. Conversamos sobre o sucesso do Fórum Econômico Brasil-França, realizado em São Paulo, e que não se reunia presencialmente desde 2019. Examinamos formas de ampliar e diversificar o comércio, que no ano passado alcançou 8,4 bilhões de dólares e que pode e deve crescer muito mais. A França é o terceiro maior investidor no Brasil,
com forte presença nos setores de hotelaria, energia e defesa e de alta tecnologia, que gera emprego e renda aqui em nosso país. Apresentei ao presidente Macron novas oportunidades de investimento em infraestrutura e sustentabilidade, criadas pelo PAC e pelo Programa de Neoindustrialização. Apresentei o combate às desigualdades como força motriz da presidência brasileira do G20. Nesse contexto, enquadra-se o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Neste ano que completamos 80 anos das organizações de Bretton Woods, o presidente Macron e eu concordamos que o G20 deve transmitir uma mensagem inequívoca sobre a necessidade de reforma da governança global e de fortalecimento do multilateralismo. Também coincidimos que é hora dos super-ricos pagarem sua justa contribuição em impostos, conforme a proposta de tributação internacional justa e progressiva que o Brasil defende no G20. Como parceiros estratégicos, trocamos impressões sobre os grandes dilemas com os quais a humanidade se depara. Em todo o mundo, a democracia está à sombra do extremismo. A negação da política e a disseminação do discurso de ódio é crescente e preocupante. Por essa razão, o Brasil aderiu em 2023 à iniciativa francesa Parceria para a Informação e Democracia e seguirá trabalhando para promover e proteger a circulação de informação confiável. É tempo de promover um debate verdadeiro multilateral em torno da governança global, da inteligência artificial. É inaceitável que o novo hiato separe os países ricos detentores dessa tecnologia dos países em desenvolvimento, onde o simples acesso à internet permanece precário. Reiterei ao companheiro Macron a crença inabalável do Brasil no diálogo em defesa da paz. Meu governo seguirá trabalhando com afinco para que a América Latina e o Caribe continue sendo uma zona sem conflitos, onde prevaleça o diálogo e o direito internacional. A paralisia do Conselho de Segurança frente à guerra na Ucrânia e em Gaza é alarmante e inexplicável. As teses que questionam a obrigatoriedade do cumprimento da recente determinação de cessar fogo em Gaza durante o mês do Ramadã corrói, mais uma vez, a autoridade do Conselho. Falar em um mundo baseado em regras que não são multilateralmente recordadas significa retroceder séculos e voltar à lei do mais forte. O Brasil rechaça categoricamente todas as manifestações de antissemitismo e islamofobia. Não podemos permitir que a intolerância religiosa se instale entre nós. Judeus, muçulmanos e cristãos sempre viveram em perfeita harmonia no Brasil, ajudando a construir o país moderno que temos hoje. Caro companheiro Macron, a parceria estratégica com a França traduz nossa busca compartilhada por modernizar e dinamizar nossas economias com sustentabilidade e com respeito aos direitos humanos. Estou convencido de que, mesmo após 3 dias intensos, ainda há muito trabalho pela frente. São incontáveis as possibilidades futuras para nossos países cooperarem, desenvolverem e criarem juntos. Espero revê-lo brevemente na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Convida-se a fazer uso da palavra o presidente da República Francesa, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, cher Lula, Madame, cher Janja, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités,
Je veux avant toute chose remercier très sincèrement le président Lula. Gente, tá aí então as falas dos presidentes. O presidente Lula perpassou pelo que importa na relação entre os dois países, ressaltando a preocupação, sobretudo, e o compromisso do Brasil com a preservação do meio ambiente, um tema caro à França. Nesse momento, o Emmanuel Macron vai falar aos jornalistas, fazer um balanço da sua visita ao Brasil e daqui a pouco eles ainda vão responder a duas perguntas da imprensa do Brasil e de jornalista da França. Tem ainda um almoço no Itamaraty, com ministros de Estado e, claro, o presidente e a primeira-dama, como já é de praxe nas visitas de chefes de Estado de outros países. E ainda, como falamos aqui no Bastidores CNN, Rodrigo Pacheco na agenda de Macron, fechando a sua viagem. A gente tem tradução, então vamos ouvir Emmanuel Macron e daqui a pouco a análise. Reconstituir os equilíbrios da democracia e levar a cabo este combate internacional. Que nous partageons et qui sont au cœur de nos histoires constitutionnelles et Então, no politiques. âmago das nossas histórias constitucionais e políticas, significa muitíssimo para nós. Eu que vejo a admiração e a amizade da França para com o Personne n'est Brasil. exempt des Ninguém forces les plus extrêmes qui parfois viennent bousculer está la a démocratie. salvo de forças muito extremas que vêm estremecer a democracia. E a força da democracia do Brasil foi de resistir a isso. Par une alternance Com uma démocratique de alternância democrática, pleinement et restaurando entièrement plenamente e l'ensemble des équilibres integralmente todos os qui, equilíbrios. précisément, font la force de ces systèmes que nous partageons. Nous avons longuement évoqué cela et je partage votre volonté de poursuivre ce combat à l'international, mais je voulais, en étant avec ma délégation devant vous aujourd'hui, en quelque sorte vous remercier de ce combat mené, de cet esprit de résistance que vous avez porté et de la force avec laquelle vous avez restauré la démocratie dans toutes ses composantes dans votre pays. Monsieur le Président, la France aime le Brésil et croit dans le Brésil. Par cette aventure politique, par les échanges permanents, nous fêterons l'année prochaine nos 2 siècles de relations diplomatiques, par cette fascination réciproque qu'il y a toujours eu entre nos chercheurs, nos intellectuels, nos artistes, e par la confiance aussi. Daqui a pouco a gente traz o resumo da fala do presidente da França e também o resultado da coletiva de imprensa.